programa Xuxa no Mundo da Imaginação marcou o retorno definitivo de Xuxa para o universo infantil e divide opiniões até hoje entre os fãs mais antigos e a nova geração de baixinhos da Xuxa. No vídeo de hoje, a gente vai relembrar como esse programa surgiu, curiosidades sobre o processo de criação e, claro, tudo isso de um jeitinho que só eu faço, né? Ficou curioso? Calma, eu já vou te contar. Só que antes não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, que é para não perder nada da Central da Imaginação. Vem comigo! Me auxiliar para assuntos incríveis, fantásticos, extraordinários e todas as bobeiras do mundo, aqui no Central da Imaginação. Nossa história começa com o sucesso inesperado da série Xuxa Só para Baixinhos. Na época, Xuxa se dividia entre dois públicos, o infantil e o infanto-juvenil, com programas como Xuxa Park e Planeta Xuxa. Porém, a cada ano que passava, ficava mais claro e nítido o desejo de Xuxa a se dedicar somente ao público infantil. E devido à resposta ao público do Só para Baixinhos, a Xuxa ficou ainda mais tentada a realizar esse projeto. Maravilhosa! Sensacional! Em janeiro de 2001, ocorre um evento trágico e marcante, o incêndio do Xuxa Park. E após esse acidente, Xuxa, determinada a recomeçar, começou a planejar um novo programa voltado para o público infantil. Ela queria seguir com o Planeta Xuxa paralelamente, mas sabia que algo precisava mudar. De que horas a gente vai poder te assistir? Eu não sei ainda isso não, Lu, porque Horas, ainda tá né? tudo no Fala. papel, já foram feitos rabiscados, assim, vários cenários, a Marlene já sentou com o pessoal para ver, tá na reta final, mas ainda não posso te dizer assim com detalhes, porque eu preciso gravar, assim que eu começar a gravar eu posso dizer para as pessoas como vai ser, que horas vai ser, como, sabe, eu preciso sentir a carinha do programa, vai ser diferente do que eu fiz. Apesar de relutante, sua empresária da época, Marlene Matos, se propôs a ajudar. E para evitar futuros incidentes, o programa, intitulado Xuxa Só para Baixinhos, seria ambientado em um parque no ar livre, com o tema de Mundo Encantado da Xuxa e diversos elementos da série do Só para Baixinhos. E o programa iria ser exibido de segunda aos sábados. Uma curiosidade que pouca gente comenta é que as Paquitas estariam nesse novo programa. Inclusive a Joana Mineiro falou em entrevista para aquele documentário que não saiu, então as Paquitas estariam no programa Xuxa Só para Baixinhos. Dá para imaginar essa mistura de Paquitas com Só para Baixinhos? Ia ficar tão lindo, né? Nós estávamos vendo figurino, né, para voltar ao programa infantil. Nós estávamos em estúdio gravando CD, já tínhamos uma música de trabalho. Quando acabou, nós não esperávamos mesmo. Até hoje eu não sei, assim, o real motivo, né? Eu só sei que acabou. Porém, o programa acabou sendo descartado, pois o custo total para a construção do parque, que seria ambientado, era de 60 milhões de reais. E aí a Rede Globo não quis arcar com esse custo financeiro. Entretanto, durante esse período, não demorou muito para que Xuxa e Marlene começassem a se desentender profissionalmente e pessoalmente, o que culminou na separação da parceria de anos das duas. Desde a época do Xuxa Park, eu falava que eu queria ter um programa mais dirigido para o meu público, com as brincadeiras, porque o programa era só semanal e eu queria um programa diferente. Ela nunca verbalizou, eu não quero que você deixe de trabalhar para criança, mas com o jeitinho dela, ela foi me mostrando que tinha só espaço na agenda dela e na minha, que só para coisa de adolescente. Eu comecei a me sentir mal porque eu tava me sentindo violentada com isso, sabe? Tipo assim, poxa, eu tô fazendo uma coisa que eu não tô afim mesmo. Porque eu fazer trabalho para adolescente é uma coisa que é um grande barato. Agora, ter que só fazer porque tem que fazer era outra coisa, por obrigação. Por isso, Xuxa seguiu praticamente sozinha com novas ideias, um novo projeto e um novo programa infantil. E para quem não sabe, inicialmente seria exibido um teste no Dia das Crianças daquele mesmo ano de 2002, que tinha o título provisório de Xuxa e os Caçadores de Sonhos. Embora se especulasse que o programa já estava pronto para ser exibido em outubro daquele ano, o programa foi adiado tantas vezes, mas tantas vezes, que chegaram até a anunciar na imprensa que talvez ia sair só em 2003. Porque aí o que aconteceu? Inicialmente o especial de Dia das Crianças estava marcado para o dia 12 de outubro de 2002. No entanto, a Xuxa estava muito ansiosa. Ela sabia que precisava voltar para o público infantil. Foi então, após muitas discussões, que o título do programa finalmente foi escolhido: Xuxa no Mundo da Imaginação. Esse No Mundo da Imaginação foi porque há 20 anos, se eu estou escrevendo minha história, eu achei que deveria escrever aonde? Num livro. E o livro, quando você abre, você dá asas à sua imaginação. Então, se a gente vai entrar no mundo da imaginação, no mundo da criança, eu achei que essa palavra imaginação deveria estar. Tem alguns nomes que surgiram, como Era Uma Vez, Mundo da
Caçadores dos Sonhos, enfim, alguma coisa ligada com sonho também. Mas eu acho que no mundo da imaginação ficou mais a cara, porque inclusive eu queria dar um link no projeto Xuxa Só para Baixinhos 1, 2 e 3, que eram as nuvens. Então, as nuvens levam a você olhar para cima e imaginar um mundo da imaginação. Acho que tudo surgiu, foi levando para esse caminho e não tinha outro a não ser o mundo da imaginação. E durante esse período de preparação, a Xuxa já estava gravando chamadas pro programa e quadros que viriam estrear só depois, tá, gente? Durante esse período, Xuxa gravava chamadas e quadros que ajudariam a dar forma a um novo projeto. As chamadas convidavam as crianças a enviarem cartas para o programa e eram exibidas dentro do TV Globinho. Determinada a fazer o programa acontecer, ela estava disposta a se dedicar de corpo e alma a essa nova fase. E sabe quem mais ajudou a Xuxa nesse processo? Sua filha Sasha. Segundo a loira, Sasha sempre trazia vídeos e livros da escola, além de dar sugestões para as atrações. No dia 7 de outubro, começaram as gravações da abertura do programa sob a supervisão do renomado Hans Donner. E enquanto isso, a produção trabalhava intensamente na seleção de fitas enviadas por crianças de todo o Brasil, registrando seus melhores momentos e fazendo o que elas fazem de melhor: ser elas mesmas. O programa teve uma pré-estreia, uma coletiva de imprensa, que teve cobertura até do video show, e a Xuxa comentou nessa coletiva uma coisa que eu acho muito interessante. Ela falou que ela passou a vida inteira dela falando para as pessoas correrem atrás dos seus sonhos, e ela mesma estava sendo hipócrita, porque ela não estava correndo atrás dos sonhos dela. Ela estava deixando de fazer o que ela gostava em prol do que as pessoas queriam que ela fizesse. Essa fase é muito importante para mim, porque foi a fase que eu vivi da Xuxa, né, o mundo da imaginação. Faz parte da minha construção como fã da Xuxa, então se não tivéssemos Mundo da Imaginação, talvez eu não gostasse dela do jeito que eu gosto hoje. E eu sei e consigo entender vocês, fãs, que ficaram órfãos do show da Xuxa, do planeta Xuxa, quer dizer, desculpa, e gostariam que ela tivesse seguido trabalhando para adolescentes, mas é muito engraçado de como, quando eu converso com as pessoas sobre isso, eu nunca vejo quase ninguém falando e comentando o quanto a Xuxa estava feliz fazendo o que ela realmente queria fazer. Ou seja, esses fãs, vocês fãs aí, esse tipo de fã, né? Tô falando pra vocês que pensam dessa forma. Vocês amam tanto, mas tanto a ídola de vocês, que vocês preferem 1000 vezes que ela faça uma coisa sem querer pra agradar vocês, do que algo que deixe ela feliz. Então, assim, é muito louco, é muito maluco ver os fãs reclamando assim. Porque ela tava, de fato, feliz fazendo o que ela gosta. Ai, Luiz, mas você tá falando que a gente é obrigado a gostar do mundo da imaginação? Não, meu querido inteligente. Eu estou falando que é muito estranho pra mim. Eu tô falando pra mim, não tô falando que é um fato. Pra mim é muito estranho que uma pessoa se diz fã de outra e coloca acima da felicidade desse artista, como se ele não fosse ser humano, uma vontade pessoal. E a Xuxa tava mais que certa, gente. Eu não tô puxando o saco, não tô aqui puxando sardinha porque é a minha fase, não. Tem fases da Xuxa também que não me agradam tanto, mas eu percebo que ela faz porque gosta. Eu percebo que ela tá curtindo, por exemplo, o Dance Brasil. Eu não gosto do Dance Brasil. É um formato que eu não gosto de assistir. Mas eu reconheço que a Xuxa tava feliz, ela tava gostando do que tava fazendo, então eu torci a favor. Entende? Então é basicamente isso. Essa frase que a Xuxa falou remete muito sobre isso, e eu me lembrei desses fãs. Inclusive tem um amigo meu que ele é fã de Geração Show da Xuxa, que é o Diego Martins. Então um beijo, Diego, que eu... Nossa, eu sou apaixonado pelo Diego. O Diego é incrível. E ele é um fã mais antigo que tem essa visão, ele consegue, e ele não só tem essa visão, como ele gosta dessa fase. Ele sempre que a gente conversa sobre, é uma delícia ouvir ele falando. Ele é uma exceção desse pessoal aí que eu tô citando aqui. Eu tô me tremendo toda! Ainda na coletiva, o diretor Mário Meirelles deixou claro que a intenção do programa era mudar a relação das crianças com a televisão. Uma ideia ousada, não é mesmo? Para a Xuxa, era crucial que o novo programa quebrasse as barreiras de distância que existiam entre ela e as crianças. Ela não queria mais ser vista como majestade intocável, a estrela distante. Dessa vez ela queria estar ao lado delas, no mesmo nível, sentada no chão, brincando e compartilhando as mesmas experiências. Durante esse período, Xuxa se aprofundou em pesquisa de programas e musicais infantis do exterior. E foi durante essas pesquisas pro XSPB, que ela fazia muito, né? Não só pro mundo da imaginação, que ela conheceu, gente, o Barney e os seus amigos. E assim como já havia sido fonte de inspiração para o Xuxa Só para Baixinhos, o programa do Dinossauro Roxo também serviu de grande inspiração para o cenário do programa Xuxa no Mundo da Imaginação, com cenografia assinada pela grande Lueli Antunes, que já trabalha com a Xuxa, ó, há muitos anos. A proposta era criar um ambiente mágico e acolhedor onde as crianças pudessem se sentir à vontade. Além disso, as músicas que embalaram o programa também eram versões adaptadas do seriado americano, como tema de abertura, versão da música Just Imagine, Just imagine, just imagine, just imagine all the things that could be.
e do quadro Era Uma Vez, versão da canção Once Upon a Time. When you say the words, once upon a time, then you know a story will be told. When you hear me say, once upon a time, then a wondrous adventure will unfold. Era uma vez, vamos imaginar lugar especial, onde tudo pode se realizar. Vamos juntos viajar. No dia 13 de outubro de 2002, Xuxa participou do Arquivo Confidencial no Domingão do Faustão, onde revelou imagens inéditas do programa pela primeira vez na televisão. Por isso é que a galera vai curtir agora alguns trechos do novo programa, quer ver? E ela vai explicando, solta aí! Eu já vou aproveitar e mandar um beijo pra Sasha. Isso aí é coisas pra fazer de escola. E essa parte do bombeiro? Essa aí são profissões baixinhas que eles querem fazer, por exemplo, eles querem ser bombeiros, querem ser aeromoça, eles passam o dia todo fazendo. Aí depois aquela história que era uma vez, a gente fazendo histórias conhecidas, a gente atuando. Aí a parte musical antiga minha, são as músicas da Seda de uma Girafa. E atenção, daqui a pouco eu volto falar com a Xuxa, chamando a divisão de jornalismo urgente. E então, finalmente, no dia 28 de outubro, estreou na Manhãs da Rede Globo Xuxa no Mundo da Imaginação, um programa totalmente diferente do que os fãs estavam acostumados a ver. Para ajudar a Rainha dos Baixinhos, o programa contava com uma equipe de 60 pessoas e 3 diretores, Roberto Talma, Mário Meirelles e Pedro Vasconcelos. Vale mencionar que a primeira opção para dirigir o infantil foi Rogério Gomes, que além de já ter trabalhado com Xuxa no filme Duendes 1 e 2, tinha experiência em programas infantis, tendo trabalhado ao lado de Angélica no Flora Encantada. Inclusive, a ideia inicial desse diretor, gente, pro Mundo da Imaginação, era reproduzir o Xuxa Só Pra Baixinhos, as 3 primeiras edições do Xuxa Só Pra Baixinhos, com os personagens Ted, Tchutchucão, 3 Ratinhos, e intercalar esses personagens fixos com a Xuxa com desenhos animados. Porém, essa proposta não estava muito bem alinhada com o que a Xuxa estava buscando para esse programa, e por isso ele, caiu fora. Xuxa no Mundo da Imaginação contava com 32 quadros fixos, mas ao contrário do que muitos esperavam, nem todos eram exibidos todos os dias. Ao invés de nave, que havia sido a grande marca de programas como Show da Xuxa e Xuxa Park, agora tínhamos um castelo, um espaço encantado e acolhedor onde as crianças podiam ficar livres lado a lado com Xuxa. Uma atmosfera muito parecida com a época do Clube da Criança. E antes da estreia, Xuxa fez uma aparição de 10 minutos no programa Mais Você, que antecedia o infantil, direto da Fundação Xuxa Meneghel, acompanhada de Luciano Zafi. E na semana da estreia, ela também participou do quadro Videogame apresentado por Angélica, ao lado de crianças que faziam parte do elenco fixo do programa. E é importante lembrar que um piloto do Mundo da Imaginação chegou a ser gravado. E apesar da gente não conhecer ele em vídeo, porque ele nunca foi ao ar, nenhum registro dele de vídeo foi ao ar em qualquer outro lugar, a gente conhece ele por causa das fotos que saíram na mídia, porque muitas fotos dele saíram na mídia, muitas mesmo. O programa funcionava como uma verdadeira coxa de retalhos, misturando diversos elementos propostos por Xuxa. Dentre os quadros, havia o Cantigas, no qual um cantor famoso interpretava cantigas de roda, e o Apresentacão, onde Xuxa atuava com as mãos imitando um cachorro, algo que ela já havia feito nos prelúdios do XSPB2. No Clipe X, músicas antigas eram resgatadas e apresentadas em clipes animados totalmente novos. Já no Diga X, fotos de baixinhos eram exibidas, enquanto em Parabéns, Xuxa parabenizava os aniversariantes do dia ao lado de Xuxinha e Guto. Para o quadro, ela regravou o clássico Parabéns da Xuxa, versão essa que até hoje não foi lançada oficialmente. No Jim, Fly ensinava coreografias de músicas para as crianças, e em Blá Blá Blá, que foi dirigido por Andresa Cruz, ex-Paquita Nova Geração, o quadro foi inspirado nos prelúdios do XSPB3, também dirigido por ela na mesma época. No Palhacinha, vestido como a própria, Xuxa ensinava os opostos para as crianças, enquanto o quadro Que Fazer, o primeiro a ser gravado, mostrava Xuxa e as crianças em situações cotidianas, como uma viagem longa de carro ou um dia quente, oferecendo sugestões para lidar com esses momentos. Além desses, o programa contava com outros quadros de grande destaque, como foi o caso de Era Uma Vez, que apresentava Xuxa e sua turma encenando histórias de clássicos infantis. Inclusive, esse quadro tinha várias participações especiais de crianças do XSPB ou do Universo X, mas tinha como elenco fixo a Debbie Lagranha e o Bruno Abraão, que os dois foram convidados para serem do elenco fixo do Mundo da Imaginação durante as filmagens de Xuxa e os Duendes 2 no Caminho das Fadas, que eles também protagonizam ao lado de Xuxa. Vamos brincar de imaginar
pode ser. Era uma vez. Mas você sabia que por pouco esse quadro não seria totalmente diferente? Pois é, gente, o Era Uma Vez ia ser totalmente diferente do que a gente conhece e ia se chamar Cantinho das Histórias. E ia apresentar a Xuxa contando historinhas com Muppets, fantoches de Muppets. Ainda bem que mudaram esse conceito, né? E claro, o quadro mais famoso de todos do mundo da imaginação. Mais famoso até que a própria Xuxa. Tô brincando, é óbvio que não, né? Mas enfim, vocês sabem quem eu tô falando, né? A Bruxa Queca. Pasta de dentes para dentes podres, é claro. Querida bruxa amiga, detestável. Vale ressaltar que a Queca foi inspirada numa outra bruxinha americana, só que eu não vou te contar quem é, e nem vou me estender tanto aqui sobre a Queca, porque tem um vídeo só sobre ela falando aqui no canal. Mas rapidinho aqui, só para vocês entenderem a dinâmica dela no programa, o papel da Queca ali no mundo da imaginação era para incentivar a criança a não cometer erros. Então ela incentivava o contrário de comportamentos positivos, do tipo, não escova o dente, senão o seu dente vai ficar podre igual o meu. Fala bastante palavrão, porque aí você vai virar uma bruxa como eu. Enfim, ela usava esse tipo de conceito para fazer a criança não querer fazer as coisas erradas para não ficar igual a bruxa. E é interessante que com o retorno definitivo da Xuxa só pro infantil, cerca de 30 empresas já estavam querendo produzir, tipo, 1000 coisas de licenciamentos com a Xuxa. No entanto, ao contrário do show da Xuxa, a Xuxa deixou claro que não queria estimular o consumismo entre as crianças. Vale lembrar que o programa tinha um cunho educativo e optou por não exibir desenhos animados, com um ritmo e uma linguagem totalmente diferente dos programas infantis que Xuxa havia apresentado até então. Além disso, ela escolheu não incluir merchandising, o que também fazia parte da sua proposta diferenciada. Quase um programa da TV Cultura ou de canal a cabo, né? Gente, e o que falar daquela abertura do programa? Que coisa mais linda, o globo girando e a gente vendo os elementos passando até chegar no castelo. Inclusive, aquele corcelete que a Xuxa tá usando quando chega no castelo é o mesmo que a Xuxa usa na turnê Xuxa Só para Baixinhos. Quem pegou emprestado de quem? Outro fato interessante é que as cabeças gravadas pro programa, do início e fim, eram feitas todas com o mesmo figurino. Então a Xuxa passava literalmente o mês inteiro vestida com a mesma roupa, entende? E durante os quadros, apresentações musicais do Xuxa Só para Baixinhos eram realizadas no cenário do castelo. Ele se chama Gil, ele canta muito bem e adora rock and roll. Comprou uma motoca com a grana que ganhou. Além disso, clipes do Só para Baixinhos também eram exibidos nessa fase. Uma curiosidade interessante é que a primeira versão de A Bela e a Fera exibida no programa não contava com os atores, mas sim com uma narração de Xuxa enquanto a história era apresentada em animação gráfica. No dia 25 de dezembro de 2002, foi apresentado um especial de Natal que fez com que o programa Xuxa no Mundo da Imaginação fosse mais longo, resultando na não exibição de Sítio do Pica-Pau Amarelo e da TV Globinho neste dia. O especial contou com momentos emocionantes, como a participação de Sasha, que cantou a oração Pai Nosso em um clipe tocante. O cantor Vini também se apresentou cantando Meu Sapatinho, e o programa contou ainda com a participação do padre Marcelo Rossi. Além disso, foram exibidos clipes exclusivos, como o de Papai Noel dos Baixinhos e o clipe feito especialmente para a ocasião da música Eu Adoro a Noite de Natal, uma versão brasileira inspirada no dinossauro Barney, onde Xuxa e as crianças viajavam em um livro gigante. Tem música no ar, sonhos pra sonhar, mal posso acreditar, que lindo esse lugar, que viagem especial, eu adoro a noite de Natal. Também foram apresentados a versão do clipe de 1996 de Estrela Guia, o emocionante Shalom de 95, onde Xuxa canta em vários idiomas, e desenhos animados como Bob Esponja, A Noite de Natal do Ivy e o Natal Penoso de Piu Piu e Frajola. Para fechar com chave de ouro, Xuxa apresentou o clipe de Noite Feliz, versão que foi lançada recentemente no álbum Raridades de Natal. Nos primeiros 4 dias de sua exibição, a atração manteve 15 pontos de audiência. Outra divulgação importante que aconteceu no dia 1º de novembro de 2002, quando a revista Quem Acontece lançou uma edição especial como brinde para quem comprasse aquela edição da revista. A revista trouxe fotos exclusivas dos bastidores da abertura do quadro Era Uma Vez, mostrando o Xuxa vestido como Chapeuzinho Vermelho, Mary Poppins, fotos do clipe de Croque Croque, Dona Girafa, fotos da Queca, da Palhacinha, enfim, várias coisas. Isso, papo, que beleza
Quanta informação e quanto momento marcante, né, gente? Essa primeira fase do programa realmente deixou uma marca inesquecível no coração dos fãs da Xuxa, seja por bem ou por mal. Eu vivi essa fase muito intensamente, como eu já disse aqui no vídeo, foi uma fase muito importante porque foi quem me fez tornar fã da Xuxa. Mas agora eu quero saber de você, assistiu a estreia do Xuxa no Mundo da Imaginação em 2002? E qual era o seu quadro do programa favorito? Já era mais velho quando assistia? Via só por causa da Xuxa? Enfim, deixa aqui nos comentários e bora estender essa conversa. Só que antes não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, que é para não perder nada da Central da Imaginação. Beijinho, beijinho, talvez até a próxima.